Bom dia, meu irmão, minha irmã, paz do Senhor Jesus, paz de Deus sobre a sua vida. Você venha ter um dia abençoado, iluminado pela presença de Deus, o Deus do impossível, o Senhor dos exércitos, o Deus que tudo pode. Que o Espírito Santo venha trazer iluminação, venha iluminar sua mente, seu coração, que você venha compreender essa mensagem como uma mensagem profética, como algo do Senhor. E como eu sempre digo, se estou aqui gravando esse vídeo, é para louvor e glória do Senhor, para que o nome de Deus seja exaltado e para que o Evangelho seja ministrado ao seu coração e também ao meu. Que a palavra de Deus venha transformar a sua vida, que eu e você possamos pôr em prática e frutificar naquilo que Deus nos mostra através da palavra de Deus. Vou ler um versículo aqui de um Salmos, pois eu quero entrar no assunto com você. Salmo 73, versículo 21. Olha a fala desse salmista. Olha como é que ele estava emocionalmente, sentimentalmente. Talvez esteja falando com pessoas nessa manhã que esteja vivendo isso, ou já viveu, ou que possa um dia talvez passar por um momento assim. Mas nós vamos ver o decorrer, qual foi o escape dele, o que ele teve que fazer para compreender o que ele estava vivendo de ruim naquele momento da vida dele. Salmo 73, versículo 21. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como um insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Aqui foi uma fala do salmista chamado Asaf, um grande homem de Deus, um homem que cria em Deus, que acreditava em Deus, que tinha fé em Deus. E talvez esteja falando com pessoas, talvez não, eu tenho certeza, pessoas que creem em Deus, que buscam a Deus, que têm a sua fé no Deus vivo, no Deus das Escrituras Sagradas. Mas olha o que esse salmista estava vivendo: dias de amargura, dias de um sentimento ruim dentro dele, no caso dele aqui é inveja, mas talvez o seu sentimento não seja inveja, mas talvez seja outro sentimento que é destrutivo, assim como a inveja. E o salmista viveu isso, um homem do Senhor, um levita, um adorador de Deus, alguém que buscava, alguém que tinha intimidade com Deus, um pregador da palavra, um adorador, um homem que cantava, que adorava ao Senhor no templo, na casa do Senhor. Mas ele estava vivendo dias ruins, emocionalmente, sentimentalmente e consequentemente espiritualmente. Ele fala que o coração dele estava amargurado, que no íntimo dele ele sentia inveja. Ele fala que ele começou a agir como um insensato e como um ignorante. Pessoa insensata, ela só vai ter atitudes que desagradam ao Senhor. Ela não vai conseguir frutificar aos olhos de Deus algo que o agrade. A insensatez, a ignorância faz isso com os seres humanos. E nós não estamos isentos de passar por isso, de não passarmos por isso. Por isso que a gente precisa ficar atento com o nosso coração, com os sentimentos que podem querer nos invadir, com os sentimentos que podem tomar o nosso coração. E ele fala para Deus: minha atitude para contigo. Ele está falando aqui com Deus. Era uma oração dele com o Senhor. Senhor, eu agi dessa forma contigo. Eu agi como um animal irracional. Meu Deus do céu, irmãos. Ele se vê aí, ele está se sentindo como um animal que não pensa. Será que você já se sentiu assim? Talvez você esteja se sentindo assim neste dia. Com sentimentos ruins, coração amargurado, por algo, por situações, por lutas, por desafios que vêm diante de nós, do nosso cotidiano. Como anda o teu coração? Seu coração está cheio do quê? Quais são os seus sentimentos? Tem amargura, tem inveja? Como eu disse, talvez não seja um sentimento de inveja, mas talvez seja outro sentimento que vai produzir amargura e que consequentemente vai produzir uma insensatez, uma ignorância ao ponto de nós agirmos como animais irracionais, assim como foi esse salmista. Assim como foi com esse grande homem de Deus chamado Asaf, um adorador, um mestre na palavra, um líder de louvor da casa de Deus. Meu Deus do céu, e ele passou dias ruins.
Talvez você esteja passando dias ruins, momentos ruins, uma fase ruim. Deus sabe da tua história, sabe do teu coração. Nós estamos isentos de passar por fases ruins? Não. Um grande homem de Deus, um grande servo do Senhor, alguém que frequentava o templo, ali a tenda do Senhor, que estava trabalhando para Deus, servindo ao Senhor, um servo de Deus, passou por momentos ruins, passou por sentimentos, por fases em que o coração dele estava amargurado. Pois bem, irmãos, nós já entendemos até aqui, que nós não estamos isentos de passar por amarguras, insensatez, ignorância, de nos sentirmos como animais irracionais. Mas qual foi a saída desse homem? Qual foi a válvula de escape desse homem? Qual foi o caminho que ele tomou para que essa situação de amargura, de inveja, desse coração poluído, vou dizer assim, desse coração cheio de imundícia de sentimentos, de lixo espiritual, lixo sentimental, o que ele fez para que a situação dele fosse resolvida? Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus deixa exemplos para nós, para que nós seguimos. Os maus exemplos a gente deve fugir, os bons exemplos nós devemos seguir. Histórias bíblicas, essas histórias de reis, de grandes homens, mulheres de Deus, reis que se deram mal, homens que se deram mal, que fizeram coisas que desagradavam ao Senhor. Nós precisamos fugir dessas situações. A Bíblia é um livro de exemplos para a nossa vida cotidiana hoje. Ela não é um livro simplesmente histórico. Se eu souber dos exemplos e eu esteja vivendo aquilo, e se eu não tomar uma atitude assim, atitudes boas, conforme exemplos deixados para nós, o que vai adiantar eu escutar? O que vai adiantar eu ficar vendo vídeo? O que vai adiantar eu meditar na palavra e achar bonitinho, achar engraçadinho? Que ele falou, nossa, que linda história, que tremendo. Se eu não colocar em prática o que esses homens de Deus fizeram, por exemplo, assim como foi Asaf, o que ele fez para escapar dessa fase de amargura, para limpar o coração dessa inveja que ele estava sentindo, para parar de agir como um insensato, como um ignorante, como um animal irracional que ele mesmo reconheceu. Senhor, as minhas atitudes para contigo é de um animal que não pensa. Meu Deus do céu, ele estava reconhecendo os erros dele, ele estava reconhecendo as falhas dele. E esse é um dos primeiros pontos. Muitas pessoas querem viver o extraordinário de Deus, querem, sentir a presença do Senhor, mas não querem reconhecer os seus erros. São chamados orgulhosos, não querem reconhecer o erro. Mas você não precisa reconhecer o erro para homens, para mulheres, para denominações, placas de igreja. Não, reconheça o erro para o Senhor, para Deus. E esse foi o primeiro ponto da vida de Asaf. Reconheceu onde ele estava errando. Reconheceu que ele precisava de ajuda. Reconheceu que ele estava agindo como um insensato, como um ignorante, como um animal que não pensa, um animal irracional. Então nós precisamos reconhecer as nossas falhas diante de Deus. Isso faz parte do arrependimento, do quebrantamento. E o segundo ponto de extrema importância que eu quero falar muito forte com você foi o primeiro ponto, o arrependimento. E o segundo ponto da vida desse homem foi lá no versículo 16. A Bíblia fala que ele começou a tentar entender tudo aquilo que ele estava vivendo, que ele tentou compreender por ele mesmo. Por que eu estou amargurado? Por que eu estou triste? Por que minha vida está assim? Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Por quê? Por quê? O porquê? Os porquês, e vem mais porquês e porquês, os porquês da vida. As interrogações que surgem dentro da nossa alma, dentro da nossa mente. Por que isso? Por que eu estou passando luto? Por que eu estou amargurado? Por que eu estou triste? Por que eu não fluo no reino de Deus? Por que eu não consigo frutificar no reino de Deus? Por que eu não consigo fluir, caminhar, crescer espiritualmente? Talvez sejam essas perguntas. Por que eu não consigo viver o que outras pessoas estão vivendo com relação às coisas do reino? Por quê? Talvez esse não seja os seus porquês, mas talvez você tenha porquês, interrogações, indagações dentro do seu coração, que você procura respostas e não vai achar.
Não vai achar. Olha o versículo 16 desse salmo. Quando tentei entender tudo isso, o salmista Asaf, um homem de Deus, que estava vivendo um período de trevas sentimentais, emocionais e espirituais, ele começou a querer entender tudo aquilo. Por que ele estava vivendo, por que ele estava com inveja, por que o coração dele estava amargurado, triste, cabisbaixo, ele estava desanimado, estava tirando os olhos do Senhor. Por quê? Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. A palavra de Deus aqui deixa muito claro que ele procurou respostas dentro dele e ele mesmo não achou. Ele procurou a resposta para a amargura, para aquilo que ele estava vivendo de ruim. No caso de Asaf, eu pergunto, o que você está vivendo de ruim? O que você está vivendo de emoções, sentimentos, ou na área espiritual e até mesmo na área física, que você procura respostas e mais respostas, e você não acha, e talvez dentro do seu íntimo essa pergunta surja: por que é tão difícil achar as respostas? Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Que nós procuramos respostas em lugares errados. Nós erramos o alvo. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que, olha o que diz o versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus. Até que, vírgula, 3 pontinhos. Entrei no santuário de Deus. E então, 3 pontinhos. Compreendi o destino dos ímpios. A resposta para Asaf estava na casa do Senhor. A resposta de Asaf estava na casa de Deus. A resposta de Asaf estava no santuário do Senhor. Se você procurar, se eu procurar, se nós procurarmos respostas aonde não tem respostas, nós nunca acharemos. E muitas vezes nós acharemos respostas que nos agradam, mas que vai fazer com que continuamos a viver amargurados, tristes, cabisbaixos, como animais irracionais. Asaf procurou resposta, mas não em qualquer lugar. Primeiro lugar que ele procurou resposta, dentro dele. Quando ele tentou entender tudo isso, ele tentou entender humanamente o que estava acontecendo com ele, e ele não achou resposta. E você também não vai achar, eu não vou achar resposta para muitas coisas que eu possa viver, ou que eu esteja vivendo na atualidade, ou coisas que eu possa viver de ruins sentimentos, amarguras, enfim, ignorâncias, agindo como um animal irracional. Eu não vou achar resposta dentro de mim. Eu preciso fazer como Asaf, buscar respostas no santuário de Deus. E quando eu digo santuário de Deus, a palavra de Deus fala santuário de Deus. Aqui Asaf, ele era um levita, ele era um adorador. Era alguém que louvava, que ensinava, que pregava dentro da casa do Senhor. Ele vinha da tribo de Levi, ele era um levita. Ele conhecia muito bem o santuário de Deus, a tenda, o templo, o local ali de adoração. Estou falando o físico, mas também ele entendia também a questão da presença do Senhor. Você tem respostas, você tem buscado respostas no santuário de Deus? Hoje, nossa geração, santuário de Deus. Primeiro, igreja do Senhor, noiva de Cristo. É de lá que vem as respostas que tanto nós esperamos. E outro lugar também conhecido como santuário, quando você fecha a porta do seu quarto e você vai orar, e você se quebranta, e você rasga suas vestes, e você rasga o seu coração, ilustradamente dizendo, você se prostra diante do Senhor. Talvez não seja o seu quarto, eu vou usar um exemplo claro, para a glória do Senhor. Olha aqui, irmãos, estou dentro do meu Celta, do meu Celtinha LS 2012, 130 mil quilômetros rodado, 2 portas, um carro simples, um carrinho popular. Neste momento agora, em que nós estamos meditando,
permitindo o Espírito Santo nos conduzir nessa mensagem. Este meu carro se torna um santuário do Senhor, porque eu estou aqui diante do Senhor, meditando, querendo entender a Deus, mergulhando na profundidade de Deus. Quando você fecha a porta do seu quarto e vai meditar nas Escrituras, crendo que aquilo ali é voz do Senhor, direcionamento para a sua vida, e tendo o coração disposto a entender e a obedecer a voz de Deus que vem através da palavra, aquele local, seja na cozinha, no banheiro, no seu quarto, no seu trabalho, no banheiro da empresa onde você trabalha, aquele local se torna um santuário. Busque respostas. Busque respostas no santuário de Deus. Por isso que a sociedade vive doente. Pessoas estão doentes emocionalmente, sentimentalmente e o pior de todas, espiritualmente, porque busca as respostas aonde não há resposta. Busca respostas fora da fonte. Asaf aqui estava falando do santuário terrestre, do lugar onde havia respostas para o povo de Israel. E Deus hoje, não somente hoje, Ele vem deixando a igreja, a sua noiva, a igreja do Senhor, não estou falando aqui de placas de igreja, um local onde existe adoração, um lugar onde há oferta, um lugar onde há sacrifício, um lugar onde há altar do Senhor, um lugar onde existe adoradores, um lugar onde existe profetas, mensageiros, servas servindo ao Senhor, um local onde existe uma adoração, cantos, hinos dedicados ao Senhor, onde Deus olha e fala, ali sim existe verdadeiros adoradores. Ali se torna um santuário. Casa do Senhor, casa de oração, assim Jesus chamou a igreja dele. A minha casa será chamada casa de oração. Você tem buscado respostas aonde? Em religiões, denominações, tradições, ou dentro dos seus achismos, ou dentro do seu coração, respostas que não virão. Não virão. Ou vou dizer assim, podem vir sim, mas respostas que não são direcionadas pelo Senhor. Deus deixou a igreja, Deus deixou o santuário. Ou nós precisamos estar no santuário chamado igreja e também estarmos no nosso santuário, no nosso particular. Jesus falou, quer falar com o Pai, tranca a porta do teu coração, vai falar com o Pai em secreto. Porta do teu coração, a porta do teu quarto. Ali se torna um santuário. E nós temos o livre acesso a chegar a esse santuário. Eu, você sim, diretamente. Não precisamos de intercessores. A palavra de Deus diz que só existe um intercessor entre Deus e os homens. Um único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo. Chegue através de Deus Pai, chegue diante do trono celestial, orando em nome de Jesus, crendo naquele sacrifício de Jesus na cruz que foi por você, crendo, se rasgando, entendendo que aquele sacrifício foi por você, para te perdoar, para te limpar, para te transformar, para te dar uma nova vida, para te levar ao céu, para te perdoar, fazer uma faxina, uma mudança, te trazer um novo nascimento. Chegue com essa fé diante do trono do Senhor. A palavra de Deus fala que nós temos um livre acesso através do véu que foi rasgado. E esse véu simboliza o corpo de Cristo rasgado na cruz do Calvário. E nós temos esse livre acesso. Não precisamos de líderes, não precisamos de pastores para chegar diante de Deus. E muito menos de qualquer um intercessor, ou intercessora, ou intermediadora. Se você crê em Jesus Cristo, chegue somente exclusivamente com essa fé diante do santuário do Senhor, diante do altar do Senhor. E aí você vai entender muitas coisas, muitas respostas que você procura. Você tem procurado as respostas? Como anda o teu coração? Amargurado, triste? Tem agido como um animal irracional? Há respostas no santuário. Agora tem pessoas
que precisam de respostas, estão precisando ser ministradas, estão precisando de orientações, conselhos, direcionamentos. Ouvir a voz do Senhor para tomar uma posição, para tomar uma direção. Mas ela tem preguiça de ir para a igreja, ela tem preguiça de ir para os cultos. Ela não tem interesse pela igreja do Senhor. Como é que faz? Como é que fazemos? Procure o santuário de Deus. Lá há respostas de Deus para a sua vida. Medite nesse texto. Procure respostas na fonte, no santuário do Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde. Que essa palavra seja um motivo de transformação e de tomada de posição na sua vida e na sua história. Em nome de Jesus. Fica aqui o meu grande abraço. Que Deus te abençoe.